César Leal, Walter. Vamos falar hoje sobre Graphics MSP. E vamos falar até de uma coisa de repente até mais atual, né? Porque a gente tem falado muito de Pessoal das antigas, 1900, 1910. Pois é. Vamos falar um pouco sobre essa coisa das Graphics MSP, né? Certo. Do Maurício de Souza Produções. Que assim, o Maurício de Souza, ele, inegavelmente, é o grande... pelo menos o mais bem sucedido autor de quadrinhos do Brasil. Certo. Né? E assim, ele sempre, e eu já vi uma entrevista dele dizendo isso, o início dele, né, da criação dos personagens ia muito em cima daqueles quadrinhos que ele curtia, porque ele lia o Flash Gordon, ele lia o Brucutu, ele acompanhava em criança e mesmo depois, sim, já adulto, ele continuou acompanhando algumas coisas de quadrinhos, era a paixão dele, inclusive o Spirit, né, do Will Eisner, que na época ainda era traduzido como O Espírito. E hoje em dia essa tradução foi deixada meio de lado, mas tem algumas entrevistas ele ainda cita como a forma que ele conheceu, né? O espírito. Até aí eu também chamo de Superman, de Super-Homem até hoje. E ele criava os personagens em cima daquilo que ele via, daquilo que ele achava que fosse precisar. Então assim, qual é um grande sucesso? Né? O Alley Hooper, que era chamado de Brucutu, ele é o Homem das Cavernas, então ele veio com Piteco. Ah, tá. Né? O Flash Gordon, ele veio com um astronauta. Né? Aquela coisa do drama familiar que tinha muito, né? Os desenhos dos Flinks, aquela coisa, o próprio Ferdinando, né? Do El Cap. Então ele veio com, ele tinha uma tira, o Souza, né? Que era um casal, o homem tinha um irmão mais novo, não sei o quê. Então ele vinha sempre com alguma coisa que viesse a saciar o público, né? E a ele mesmo, só que nunca com o mesmo timing. As Aventuras do Astronauta nunca tiveram aquela coisa do Flash Gordon, né? Sempre teve uma coisa mais divertida, né? Um ponto mais de humor. Sempre foi o quadrinho, né, dele, acho que sempre teve essa intenção, né? Divertir. Divertir. Ele nunca foi exatamente por aquela coisa né, da aventura, pura aventura. Né? E assim, a Mônica, há muito tempo que a Mônica existe, antes disso, os outros personagens que ele criou. E na verdade, de uns tempos para cá, a marca, os personagens passaram por uma certa renovação, digamos. Que assim, a Mônica continua sendo a Mônica. Eles têm umas piadas internas nos quadrinhos, né, que todo aniversário deles é de 7 anos. Né? Às vezes eles fazem umas piadas internas, mas 7 anos de novo, eles mesmos percebem, sim, que a coisa tá né? Mas assim, a Mônica, se ela crescer, ela não funciona mais como aquele quadrinho. Mas certo, isso não significa que ele não possa contar as histórias dela de outra forma. De outra forma, dela crescida, quando veio a Turma da Mônica jovem, né? Coisa meio mangá. Ele tentou até fazer essa ponte, né, entre o quadrinho infantil e o quadrinho de super-heróis. De repente você tem aí um hiato, né? O quadrinho de super-heróis, o mangá, o que seja, você tem aí um hiato que ele pode estar, na verdade, complementando uma peça, né? Botando um degrau a mais. Essa coisa dessa renovação, você não acha que tem um pouco a ver também das filhas dele já estarem assumindo alguma coisa? A gente vê hoje em dia muito forte a participação, mas assim, tem Quem manda é ele ainda, né? Não, mas tem uma mão muito boa e muito firme do Sidney Guzman, que foi contratado, né, pelo Maurício, e não sei até que ponto é a ideia do Guzman, né? Mas assim, ele trouxe muita ideia, ele trouxe uma visão até de repente nova. Talvez ele também tenha feito essa coisa do degrau entre o Maurício e as filhas. Né? E talvez ele também tenha servido como esse degrau de ligação. Porque o Guzman já tinha todo um histórico, ele criou o site Universo HQ, ele era um dos criadores do site, ele sempre foi um repórter, né? As matérias, tinham várias matérias de quadrinhos, ele escrevia sobre quadrinhos, editava sobre quadrinhos, então assim, ele já tinha toda uma bagagem muito grande, né? E talvez com todo esse afã de inovação dos personagens tenha sido exatamente as graphics MSP, porque
isso você vê um pouco no quadrinho europeu, né? Você tem, de repente, um personagem, né, já estabelecido, uma coleção muito conhecida do Spirou, né? Você tem um personagem já estabelecido, daquela forma que os autores, né, continuam, e você tem assim, o Spirou de, então você tem um cara que tem uma outra visão, tem um outro jeito de fazer a coisa, ele pega aquele quadrinho, transforma do jeito dele, que no caso do Spirou encaixa ou não na cronologia a seu interesse, né? Mas não deixa de ser uma visão diferente, né? Uma forma diferente de olhar aquilo. E as gráficas MSP dão isso, né? Pegaram autores que pegaram aqueles personagens e de repente até se aproximaram da influência inicial do Maurício, né? Certo. E fez toda uma coisa de cíclica, né, nos quadrinhos, e isso é muito interessante. A ideia, o embrião, acho que talvez tenha vindo com a MSP 50, né, que na verdade a ideia foi exatamente pegar os personagens já conhecidos do Maurício e dar uma roupagem diferente com outros autores. Então são várias... São 50 artistas, né? São 50 autores, né? Tá. Especificamente esse aqui, esse primeiro número, tem uma... Claro, cada um vai ter seus preferidos, né? Você tem pessoas aqui muito boas fazendo muita coisa, mas essa visão do Victor Cafage, do Chico Bento, é uma coisa excepcional mesmo. Eu não li nenhum deles ainda. É algo interessantíssimo. Você tem também que até faleceu tem pouco tempo, né? O Antônio Cedras. Ele fazia os quadrinhos, então os próprios quadrinhos deles tinham sido um pouco inspirados nos personagens do Maurício, né? Então ele faz um feedback de encontro, né? Então cada um botou a sua visão em cima disso aqui. E acho que começou a se perceber que, poxa, isso funciona. Dá pra fazer uma coisa interessante. Tanto que teve 2 continuações aqui. Você teve o MSP mais 50 artistas e depois você teve o Prata da Casa, que era exatamente aquele pessoal, porque durante muito tempo você não sabia quem fazia o que nos quadrinhos do Maurício, como não tinha nos quadrinhos da Disney também. Né? A ideia original lá atrás dos quadrinhos Disney era aparentar que o Walt Disney estava por trás de tudo, né? De produção de tudo, mas inclusive ele tinha nos próprios desenhos, não dos longa-metragem, mas dos próprios desenhos curtos, tinha coisas que saíam da esfera dele. Ele, por exemplo, ele nunca gostou do Pateta. Certo. Ele sempre achou o Pateta dispensável. Mais dispensável ainda o Pato Donald, que ele tinha criado, que, né, originalmente como um cara para estar ali ajudando uma história, nunca como protagonista de alguma coisa. Certo. Né? Então, assim, durante muito tempo, o pessoal do que trabalhava com isso, às vezes você sentia quem acompanhava, né, realmente. Percebia uma diferença de traço. Eu gostava muito quando era o traço do próprio Maurício, né, quando estava mais evidente. Eu gostava muito, ele fazia uma coisa meio gordinha mesmo nas pernas dos personagens. Então, assim, você sentia às vezes, né, pelo texto, pelo time, pelo tipo de piada, você sentia às vezes, esse grupo aqui tá um pouco diferente. Um pouco diferente, né? Como nos quadrinhos da Disney. Aquelas histórias do Tio Patinhas de Karl Barks, você sai procurando um tesouro, era sempre Karl Barks, você não sabia quem era, mas... E o traço é inconfundível. Inconfundível. Então esse Prata da Casa foi exatamente isso, foi aqueles autores internos fazendo exatamente as histórias da forma deles, com o estilo deles. Não seguindo o estilo da casa. Não sendo obrigados a seguir o livro de regras. O livro de regras. Então aí veio a coisa das graphics, né? Vamos pegar personagens, vamos pegar grandes autores nacionais e vamos reinventar, vamos fazer um novo produto. Né? A primeira, Danilo Beirute, com cores da Chris Peter, né? Astronauta. É uma história, inclusive ela já foi publicada lá fora na Europa, essa história aqui. Mas assim, publicada informando que porque claro, lá é conhecido, mas eu não sei até que nível. Né? Não, o Maurício ele tem um escopo lá fora, mas assim, talvez como os quadrinhos europeus aqui, né? Praticamente, vou até usar um exemplo que talvez seja mais conhecido aqui do que o Maurício lá fora. Né? Mas você sabe que o Asterix veio da França. Sim.
né? Então, mas assim, de repente, quem é o autor, o que veio, de repente foge do conhecimento médio de quem conhece o personagem. Certo. Né? Então eu acredito que lá fora seja uma coisa parecida. Mas assim, o trabalho do Danilo Beirute, ele já tinha feito um trabalho muito bom com o personagem dele, chamado Necronauta, que era um ser, né? um super-herói, de repente, na melhor das descrições, que vive no mundo dos mortos. Certo. Ele faz exatamente essa ponte, de repente, de certos espíritos para estar, né, presos a alguma coisa, presos a uma situação, né, para estarem... Ele vai resgatar esses resgatar, entender porque o espírito ainda está preso ali, aquela situação, e entendi. Por aí vai. Então, assim, ele já tinha um trabalho bom disso. E a visão dele do astronauta é impecável, não deixa nada a dever de grandes autores europeus. A temática, a história é adulta ou é... Altamente adulta. Uma história assim que... Não que assim eu não possa ler para meu filho. Sim. Mas que provavelmente ele não vai se interessar pelo que eu estou lendo. Uhum. Né? Então, tanto que ele está sendo publicado na Europa, em vários lugares, mas o que é interessante nessas edições, e eu especialmente eu preferia as de capas cartonadas, até por causa disso, é que, pelo menos para mim, virou um desafio pessoal de conseguir os autógrafos quando eu vou nas convenções dos autores, porque é sempre uma coisa assim específica, né? É uma coisa, né? No sempre, caso aqui do Danilo Beirute, charme, né? tem né? A figura do personagem, né? A coisa aqui, a Cris aqui embaixo, né? E eu sempre peço para mim e para meu filho para dar de repente vai que ele se interessa, né? Eu tive vontade já de comprar, mas sabe que as prioridades, principalmente depois que você tem filho, mudam, né? Então eu sei bem o que é isso. Eu me arrependo de não ter comprado algumas, mas qualquer hora dessa eu pego as suas para ler, porque eu não lia nenhuma. Mas ainda é possível você seguir, de repente você gostou de tal coisa, ainda é possível você conseguir. Algumas, acho que até já passaram por reedições. Certo. Então assim, você sempre encontra, e hoje em dia você encontra fácil, né?